Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que acompanham o canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos. Estamos mais uma vez aqui com vocês, depois de uma temporada, sem colocar alguns estudos, alguns vídeos, estudos, mas por conta do ministério, por conta do desenvolver das minhas atividades na igreja. Mas estamos de volta, estamos com vocês e continuamos estudando, sobre o Espírito Santo de Deus, ou pelo menos a sua revelação, a revelação que ele faz, o que ele se faz para nós, para os servos de Deus, mas também para aqueles que ainda não fizeram decisão diante de Jesus Cristo. O Espírito Santo também se revela a ele. E a palavra de Deus nos diz que não endureçais os vossos corações quando ouvides a voz do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus ele fala indistintamente. Evidentemente que nem todos ouvem o chamado, nem todos ouvem a sua voz. Mas aqueles que ouviram um dia a sua voz, que creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, estes sim sabem o valor e a importância que temos em ouvir falar do Espírito Santo. E também nesse dia nós gostaríamos de falar sobre a plenitude do Espírito Santo. E mais uma vez eu volto a dizer duas coisas. Primeiro, mantenha a sua Bíblia aberta nos textos que serão apresentados, e você já pode desde já abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18, que será a base para a nossa reflexão neste dia. Então, vocês mantenham abertas as suas Bíblias. E em segundo lugar, dizer que essas reflexões, esses estudos que nós fazemos aqui no nosso canal, são estudos simples, curtinhos, de pouca duração, então não nos permite nos aprofundarmos muito nesse conteúdo, ou nos conteúdos, mas procuramos sempre pesquisar alguma coisa para acrescentar algo àquilo que vocês já sabem a respeito do Espírito Santo. Nem falar da plenitude do Espírito nada mais é do que falar do transbordar do Espírito de Deus. Não apenas encher, mas transbordar. E quando nós falamos que o Espírito de Deus ele transborda em nós, isso quer dizer o quê? Que a nossa vida, o nosso testemunho deve alcançar todos aqueles que estão ao nosso derredor. Ou seja, a palavra de Deus ela transborda, nosso interior flui com rios de água viva. E é o Espírito Santo de Deus na sua plenitude em nossas vidas que nos permite isso. Então isso diz que nós precisamos alcançar outros, e o Espírito Santo de Deus em nossas vidas também tem esse papel. Leamos, pois, Efésios, capítulo 5, versículo 18, e nos diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a ênfase essa parte B do versículo 18, quando diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo. Muitos são cidadãos de bem, são pessoas de bem, que não fazem, segundo elas, não fazem o que é errado. Mas falta-lhes fazer o que é bom. Aquele jovem, quando se apresentou diante de Jesus Cristo: mestre, eu tenho feito tudo, eu tenho dado dízimo, eu tenho dado as ofertas, eu tenho feito caridades. O que me falta para entrar no reino dos céus? E o Senhor Jesus responde: vai, vende tudo que tem, distribui entre os pobres e me segue. E aquele jovem, no texto diz que aquele jovem saiu abatido, ou seja, ele fazia as coisas, não fazia as coisas erradas, fazia até coisas certas, mas faltava ele alguma coisa, que era seguir ao nosso Deus, tá certo? Então, dentro desse tema, nós faremos abordagens simples, singelas e, no entanto, não menos valorosas e importantes. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o significado do ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o imperativo do Senhor, como diz no versículo: enchei-vos do Espírito. Aqui é uma ordem, é uma determinação do Senhor para que nós adotemos aquela prática, adotemos aquela ação. Então não nos é dada a opção de encher ou nem encher. Evidentemente que todo aquele que foi alcançado pelo amor e pela graça de Jesus Cristo, por intermédio justamente do Espírito Santo, o Espírito Santo repousa sobre ele. Então todo cristão tem em si o Espírito Santo de Deus. Mas nem sempre esse Espírito Santo que habita nesse crente, nesse cristão,
ainda não está plenamente atuando na vida daquele indivíduo, não é? Então, é estar cheio e não é estar cheio de si mesmo, né? Nem estar cheio de pecados, porque nós sabemos que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, onde habita o pecado, o Espírito de Deus ele se entristece, não é? Ele não habita. Então, precisamos, né, cuidar, né, da nossa vida, né? E não apenas o corpo físico, mas o corpo como um todo. É uma visão holística do homem, em que o Espírito Santo de Deus ele trabalha segundo a vontade do nosso Deus e segundo os ensinamentos que Jesus Cristo ele nos deu. É estar no centro da vontade de Deus. E aí vence o conceito de justiça, justiça de Deus. Ou seja, quando fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo, cumprindo, executando a justiça de Deus, tá certo? Então é importante que viver cheio do Espírito Santo é estar no centro da vontade do nosso Deus. Mas é tão simples assim? É simples assim. Não é? Estar na vontade de Deus. Agora, o estar na vontade de Deus, aí esse é outros 500, não é? Aí sim vai depender do esforço do homem, do interesse do homem, da dedicação do homem, da boa vontade do homem em querer realmente cumprir aquilo que o Senhor Jesus ele nos orientou e que o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda, nos ensina a caminharmos. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, não é, com base nesse texto, é o desafio do crente hoje. Né? Em todos os tempos, o povo de Deus ele foi desafiado. Ele vive num mundo, no iníquo, um mundo que jaz no maligno, num mundo que rejeita toda a palavra de Deus. Então o crente, o servo de Deus, o cristão, ele está inserido. E daí uma grande dificuldade para o homem. Né? Então encher do Espírito Santo é gerar em nós, pela santidade, o fruto do Espírito. E quando a gente fala do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é justamente o fruto que o Espírito Santo produz e deve produzir em nossas vidas. Aí eu convido a você a abrir suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, onde nós lemos na palavra. É um texto conhecido nosso, mas sempre é bom trazer à memória tudo aquilo que possa nos dar esperança e tudo aquilo que nos faça crescer no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui diante dos irmãos, né, diante dos amigos ouvintes do nosso canal, né, o fruto do Espírito Santo, ou seja, aquilo que Deus espera que o homem cumpra como fruto, né, como reflexo da presença do Espírito Santo de Deus em sua, em minha, em nossas vidas. Né? Então precisamos ter cuidado, e aí nós voltamos sempre os nossos olhos para os nossos olhares, para a Bíblia, para a palavra de Deus, e lá em João capítulo 5, versículo 39, nós vamos ver o Senhor dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como o homem vai saber que precisa e como fazer com que o Espírito de Deus ele realmente enche nossas vidas? Dissemos que é fazendo a vontade de Deus, mas como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Estudando, examinando a Bíblia, porque é justamente ela que fala de Jesus Cristo. Então, quando nós seguimos, quando nós cumprimos, quando nós testemunhamos dos ensinamentos de Jesus Cristo, a nossa vida ela vai transbordando. Né? E a questão do fruto, interessante que a palavra ela está no singular, indica que é um fruto. Mas, irmãos, você citou aí nove condições que representam o fruto. E eu gosto sempre de usar a ilustração, né? A metáfora da mangueira. Você olha lá para uma mangueira, ela está lá frutífera, vários frutos lá pendurados nela. Né? E se eu perguntar para alguém, que árvore é aquela? É uma mangueira. Que frutos são aqueles? São mangas. Né? O fruto da mangueira é a manga. Mas eu pergunto a você,
cada manga daquela que você vê ali pendurada, elas são as mesmas ou elas são distintas? Certamente que com sabedoria, né, você vai dizer, não, são frutos diferentes. Aquele está mais inchado, aquele está mais maduro, aquele está parecendo que ele foi bicado pelo passarinho, mas não são todos frutas, não é? Mas são frutas, né, distintas, mas de um mesmo pé, ou seja, o fruto é a manga. Agora, cada manga, elas são distintas, ou seja, o crente, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa mostrar essas qualidades, mostrar o fruto do Espírito Santo. Evidentemente que não são apenas esses daqui. Aqui o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele relacionou essa série de 9, né, que muito provavelmente eram nesses pontos que o povo de Éfeso, né, os irmãos, os crentes de Éfeso, estava falhando. Então Paulo elencou esses 9, mas certamente se formos procurar na Bíblia, se formos analisar as outras cartas de Paulo, né, que foram encaminhadas, certamente que aparecerão outros, né, que são também fruto do Espírito Santo. Então, examinar as Escrituras é o primeiro passo para que nós entendamos, conheçamos qual é a vontade de Deus, qual é o papel do Espírito Santo de Deus em nossa vida, não é? É tomar o capacete da salvação. Efésios, capítulo 6, versos 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é? Então veja aqui quantas atitudes, quantas ações precisamos tomar, né? Não apenas para satisfazer a vontade, o desejo de alguém, de quem quer que seja, mas principalmente para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, porque esse foi o propósito de Deus ao criar o homem, né? Para a honra, para a glória do seu nome e para obedecer, para andar na sua verdade. Ser cheio do Espírito Santo também é crescer em largura, em altura, em profundidade, em comprimento, como também está na palavra de Deus. Efésios também, capítulo 3, versículo 18. Efésios 3. Vamos ler também o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Né? Veja aqui que o texto ele fala de 4 dimensões da vida, né? 4 dimensões da vida do ser humano. E enquanto eu preparava esse estudo, eu tive acesso a um artigo, e que nesse artigo, um artigo de cunho psicológico, né? É um tratado de psicologia, e nós olhamos, né, naqueles textos e visualizamos com base nesse último texto que nós lemos, né, que precisamos compreender, né, as diversas dimensões do ser. Ele aqui, o texto, colocou como sendo altura, profundidade, largura e comprimento. 4 dimensões. E quando se estuda o ser humano, né, o ser, a essência do ser humano, pelo menos essas 4 dimensões, pelo menos 4 dimensões são nos apresentadas. A primeira é o social, a dimensão do social ou do emocional. Fala dos relacionamentos entre nós mesmos e o nosso próximo. Fala da dimensão espiritual, em que o homem, não é, ele é um ser dotado de uma capacidade sobrenatural de compreender, de aprender as coisas espirituais. Também a dimensão mental, não é? Que fala da mente, do raciocínio, do saber, de conhecer. E a quarta dimensão é a dimensão física, né? Que diz respeito justamente a todos os aspectos, né, do corpo humano. Então Jesus Cristo, não os apóstolos em si, porque a ciência naqueles dias não era tão avançada como hoje, não alcançava uma dimensão como alcançamos hoje, mas Jesus Cristo, certamente como Deus Criador, ele sabia de todas essas dimensões, não é? Evidentemente nós sabemos quando Jesus Cristo curava alguém, ele dizia, vai, a tua fé te salvou, o aspecto espiritual. E a pessoa saía dali curada, o aspecto físico. As pessoas saíam dali, depois de tantos anos de depressão, de segregação social, ele ali sai renovado emocionalmente, não é?
E intelectualmente ele sai dali sabendo que aquele homem que o curou, que o transformou em sua vida, que o salvou, nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. Então, a própria psicologia, né, no desenvolver das suas técnicas, né, das suas ações, das suas clínicas, né, o homem, né, o homem cientista, ele tem descoberto, ele tem percebido, não é, essas características do ser humano e vinha somente a corroborar com aquilo que Deus realmente estabeleceu. Então o homem está tão próximo, o homem cientista está tão próximo, não é, de alcançar Deus, de se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo eles ignoram isso aí. Mas a vida segue e eles vão caminhando ali tão pertinho de Deus, mas tão longe, tão distante da salvação. Então essas 4 dimensões estão presentes no homem, que faz a composição da natureza do homem. A dimensão física, mental ou cognitiva, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. E cada dimensão dessa está associada a uma inteligência. Interessante, né? Que são áreas abrangentes, mas cada uma área dessa abrangente, cada uma dimensão dessa tem correspondido a uma inteligência. A primeira dimensão que eu gostaria de compartilhar, aparentemente saindo do cunho teológico, né, mas entendemos aqui que o conhecimento científico, o conhecimento psicológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento histórico, o conhecimento geográfico, né, todas essas áreas do conhecimento humano, eles estão ali permeando a palavra de Deus, ou seja, a teologia, o estudo, né, que nós mantemos a respeito de Deus. Eu insisto em dizer que nem aqui a teologia enquanto ciência, não é, ela estuda, né, a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem de maneira lenta e progressiva, através da palavra, através da vida do próprio homem. Então a dimensão física está diretamente ligada ao nosso corpo, ao nosso bem-estar físico e à saúde. Desenvolva, pois, a mordomia do corpo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela prescreve que saúde não é apenas a ausência da enfermidade, mas a saúde abrange outros aspectos da vida, o bem-estar, a alegria, o lazer, né, a educação. Todos esses aspectos da vida são contempladas no conceito de saúde. Um corpo saudável favorece a autoestima, a coordenação e o bom desempenho nas diversas atividades da vida. Dê atenção à sua nutrição e hidratação. Consuma os alimentos saudáveis. Combina a boa alimentação com exercício físico regular, que é indispensável para desenvolver esta dimensão. Por isso, assegure-se que trabalhe nas seguintes áreas: resistência, flexibilidade, força, coordenação. Esses são aspectos, não é, da dimensão física. Também tome consciência do seu corpo, afinal de contas ele é templo e morada do Espírito Santo. A segunda dimensão é a dimensão mental ou cognitiva. A dimensão mental ou cognitiva diz respeito ao nosso raciocínio, os pensamentos, matérias que podem ser aprendidas e competências que podem ser desenvolvidas, como o cálculo lógico abstrato, a linguística verbal, entre outras artes. Ao longo dos anos, desenvolvemos maus hábitos, né? Então, muitas vezes nós estamos diante da televisão, do jornal, da revista, e nós consumimos aquele conteúdo sem ter o quê? Um desenvolvimento crítico. Engolimos aquele conteúdo sem analisarmos. Hoje em dia está muito em voga, né, a palavra fake news. Nunca se falou tanto em mentira, se falando mentirosamente, como nos nossos dias. Então precisamos desenvolver um senso crítico para fazermos a abordagem correta a respeito daquilo que chega até nós. Então, o hábito da leitura, né? Escolha um livro de sua apreciação, um livro, né? Leia um livro que alguém lhe indicou porque acredita que seja importante para você. Então, é muito importante que nós estejamos atentos aos cuidados da nossa mente. A terceira dimensão é a dimensão emocional. Certamente já ouviu falar de inteligência emocional, como é importante, como as grandes empresas, né, os grandes conglomerados empresariais valorizam a inteligência emocional, pessoas que sendo submetidas à pressão, né, ainda assim elas conseguem manter o equilíbrio e tomar as decisões apropriadas, né? A capacidade de avaliar situações de forma mais lúcida e tomando decisões mais adequadas. Podemos avaliar nossas reações e estímulos
do cotidiano, né? Se assim você puder, durante o final do dia, avaliar o que você fez, o que você deixou de fazer, aquilo que você julgou fazer certo, aquilo que você julgou fazer errado, se você fizer uma autoanálise dessa e fizer um redirecionamento da sua vida, do seu pensamento, certamente você vai prosperar na sua vida. E isso também faz parte do cuidado do corpo, do cuidado da nossa saúde. Então, com esse exercício, você vai desenvolver a sua inteligência emocional e compreender melhor como funciona as suas emoções. A quarta e última dimensão, a dimensão espiritual, né? E a despeito da intransigência de muitos e a resistência de outros, pode se confundir com religião. Porém, cada pessoa tem uma dimensão espiritual. Todas as pessoas têm um corpo, dimensão física, têm pensamentos, dimensão mental ou cognitivo, e sentem emoções, dimensão emocional. Mas há algo que faz parte delas que está fora dessas três dimensões, que é justamente a dimensão espiritual. E fez o homem, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus dotou o homem de vontade própria, né? Então o homem, né? E nós cremos na tricotomia do homem. O homem é matéria, o homem é alma e o homem é espírito. Então a inteligência espiritual é a união desses dois conceitos, inteligência e espiritualidade. É a razão da esperança que é em nós, né? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão, não é, da nossa esperança. É a capacidade de saber, conhecer, entender, discernir e alcançar sabedoria para escolhermos espiritualmente o que é ético e o que é moral. E isso nos coloca como plenitude do ser, não é? A plenitude do Espírito, ou seja, a ação do Espírito em nossas vidas, nos conferindo o controle sobre as outras três dimensões da vida do ser humano. Então a inteligência, ela compreende a consciência, a graça, o sentido, a transcendência e a verdade. Então essas são características pertinentes, não é, à dimensão espiritual. E todas essas virtudes podem encontrar, por exemplo, a consciência do propósito da vida, a atenção, a intuição, a intenção, o discernimento, a gratidão, né? O ego pessoal, o supereu, o superego, que a gente vê lá justamente em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Então, juntamente com o auxílio do Espírito Santo, o conhecimento das inteligências pode apresentar sobre nós, sobre as nossas competências, percebendo que somos pobres, que temos poderes, que trabalhamos e treinamos para que a nossa vida ela possa ser mais agradável a Deus, que ela possa ser realmente mais completa, né? E chegando ao final da nossa reflexão, gostaria de dizer que a partir do momento em que nós tomarmos consciência da dimensão do nosso ser, na altura, na profundidade, no comprimento e na largura, né, nós estaremos o mais próximos do plano da justiça de Deus, né, que é encher, que é transbordar o Espírito Santo de Deus. Que o homem não é uma ilha, é um homem, é um ser que Deus criou para viver em comunidade, para viver em comunhão. Então precisamos fazer com que a nossa luz ela brilhe, né, ao nosso redor. Precisamos sermos pessoas, aromas agradáveis. Mesmo sabendo que nem a todos agradaremos, mas ainda assim, no que depender de nós, buscamos a paz com todos os homens. Né? Que o Senhor, pois, nos abençoe na compreensão da sua santa palavra lida e nos dê uma próxima oportunidade, como tem dado até hoje, né? Para que nós compartilhemos da nossa experiência, da nossa relação com Deus, através de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo de Deus. Não é? Fiquem todos na paz do Senhor, querendo Deus. Próximo final de semana, no tempo oportuno, nós estaremos compartilhando mais um estudo com vocês, né? Mais um vídeo com vocês. Que o Senhor realmente nos abençoe e nos guarde. Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos ao Senhor porque o teu divino Espírito, Pai, tem nos revelado, tem nos orientado, tem nos ensinado a compreender cada dia mais o Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Tu conheces a nossa estrutura, tu lembras que somos pó, e por isso mesmo, Pai, sabendo disso, o Senhor tem misericórdia de nós
E as suas misericórdias, Pai, são a razão pela qual nós não somos destruídos. Mas ajuda-nos, ó Senhor, a viver num mundo iníquo, num mundo de pecado, um mundo que rejeita a Tua palavra. Dai-nos a sabedoria necessária, o discernimento espiritual necessário para saber, para distinguir cada coisa. Que tenhamos uma vida ética, uma vida moral, porque Tu és um Deus ético, Tu és um Deus moral. E ajuda-nos, pois, ó Senhor, assim também, fazer brilhar, fazer valer a Tua imagem que habita ainda em nós. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto, meus queridos, chegamos ao final de mais um estudo, de mais uma reflexão. Estaremos com Deus, né, no transcorrer desse dia, desse final de semana e desses dias, né? Que Deus os abençoe e os guarde na paz do Senhor. Amém.